Tiago 4, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos ler novamente? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Hoje nós iremos falar um pouco sobre o julgamento, não é? Esse é dois versículos, a carta de Tiago. É uma carta muito rica de conteúdo, e ele escreve para aquela comunidade, tratando sobre a questão do julgamento, não é? Eu quero compartilhar com você nessa noite e dizer a você que você não é juiz, não é? Nenhum de nós é juiz. E interessante que quando nós falamos de julgamento, nós fazemos juízos de valor o tempo todo. É inevitável fazer juízos de valor. Quando você analisa determinada coisa, você percebe se é bonito ou se é feio, a cor, a forma, o jeito. Nós estamos o tempo todo fazendo juízo de valor, e isso é inevitável. Isso é parte da natureza humana, fazer juízos de valor. A grande questão é que muitas vezes nós fazemos juízos de valor, e na maioria delas, que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não são aprovados pelas Sagradas Escrituras. Fazemos juízos de valor muitas vezes equivocados, juízos de valor que estão condicionados à nossa cultura, condicionados à forma como nós somos criados, condicionados à nossa expressão religiosa, condicionados às pessoas que nos cercam. Então, na maior parte das vezes, os nossos juízos de valor que nós fazemos, eles estão extremamente equivocados. Porque, perceba, nós julgamos o tempo todo, e a maioria das vezes de forma errada, porque nós temos em nós uma natureza pecaminosa. Então, muitas vezes, quando você avalia o outro, julga o outro, percebe o outro, não é com base em quem o outro é, mas é com base em quem você é. E muitas vezes o nosso ódio por certas pessoas pode ser um ódio enrustido por Deus e uma projeção de nós mesmos no outro. Blaise Pascal diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem então retribuiu a gentileza. Então, até a visão que nós temos de Deus, ela é distorcida por causa do pecado que nos habita. Às vezes a gente projeta um Deus que é parecido com a gente perdoa muito pouco, então a gente acha que Deus é assim também. A gente exerce muito pouco misericórdia, a gente pensa que Deus também exerce muito pouca misericórdia. A gente ama pouco e acha que Deus também ama muito pouco como a gente. Mas todo juízo de valor, ele vai ser condicionado. E eu queria que você, com a sua Bíblia aberta, abrisse lá em Mateus capítulo 7. Nós vamos estar caminhando pelas Escrituras de uma forma didática diferente hoje. Mas Mateus 7, versos de 1 a 5, a Bíblia vai ser contra o juízo temerário, o julgamento errôneo que a Escritura condena, lá em Mateus capítulo 7, verso 1. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também.
Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pode voltar para Tiago. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai ensinar a seus apóstolos, melhor dizendo, acerca do julgamento equivocado. E ele afirma categoricamente: não julguem para que vocês não sejam julgados. E tem mais: a medida que vocês usarem contra os outros, será usada contra você no dia do juízo. Então você não é juiz, nenhum de nós é juiz do universo e nem das pessoas. Você será julgado. Eu não sou juiz, você não é juiz, mas nós seremos julgados no tribunal de Cristo. E receberemos, diz a palavra de Deus, por meio das obras que tivermos praticado por meio do corpo, quer sejam elas boas, quer sejam elas ruins. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele a quem um dia nós teremos de prestar contas. O Senhor Jesus Cristo diz que o que nós fizemos às escondidas será proclamado dos telhados. Então, ele orienta os seus discípulos da possibilidade de julgamentos equivocados. Ele diz: por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão, mas não é capaz de enxergar a trave que está no seu olho? E nós somos assim. Talvez você conheça pessoas assim. São capazes de enxergar 10 pecados dos outros, fazem dos erros dos outros maiores do que os seus. Quando erram, não tem humildade para reconhecer, não tem humildade para pedir perdão, não tem humildade para fazer o caminho de volta, não tem humildade para reconhecer o seu delito, o seu pecado, mas são PhDs, mestres, têm doutorado em reconhecer as falhas alheias. E é isso que o Senhor Jesus está condenando, essa hipocrisia. Mas como é que você repara o cisco no olho do irmão, né? Tem gente que parece que vem para a igreja para medir os outros. Deixa eu ver como é que fulano vê. Deixa eu ver a roupa ali dele e dela. Deixa eu ver ali. Deixa eu ver, papai. Que horas foi que chegou? Que horas? Deixa eu olhar aqui. Ele não vem para cultuar a Deus. Ele vem para medir os outros. Ele não vem para cultuar a Deus. Vem para ficar pelo padrão humano decaído. E o que Jesus está dizendo é: cuidado, porque o padrão que você usar vai ser usado contra você no dia do juízo. Com a medida que você peneirar o outro, você também vai ser peneirado. E é isso que o Senhor Jesus diz: tira primeiro, hipócrita, a trave grandona que você não enxerga. E é por isso que o Senhor Jesus, irmãos, vai ter problema muito grande com pessoas que vivem o tempo todo de forma hipócrita, percebendo falhas alheias, mas sem reconhecer um só erro. Não, ela falou, está tudo certo. O que eu digo é a verdade. Tem pessoas que pensam que elas são a encarnação de Cristo na terra. O que elas dizem é certo, o que elas falam está correto, tudo que elas fazem é certo, elas não podem ser contrariadas, só elas têm a palavra final acerca da vida, acerca da morte, acerca de tudo. E o Senhor Jesus vai dizer: olha, tira a trave que está no seu olho. Aí depois que você tirar a trave no seu olho, tem um cisco pequeno no olho do irmão, ou seja, avalia você. Charles Spurgeon disse que o homem que não valoriza o autoexame pode estar bem certo de que existem coisas para serem examinadas. O interessante é que quanto mais alguém conhece a graça de Deus, mais essa pessoa percebe a sua pecaminosidade. Quanto mais distante você estiver da graça de Deus, menor você perceberá os seus próprios pecados e mais os pecados dos outros. A palavra de Deus, a semelhança de um espelho, revela as nossas impurezas. O apóstolo Pedro se aproxima de Jesus, ou melhor, Jesus se aproxima dele e ele diz: afasta-te de mim que sou um homem pecador. Todo homem de Deus e mulher de Deus na história da Escritura, quando se aproximou do Senhor, a sensação era uma só: indignidade. A gente acha que a nossa conduta, o nosso currículo, né? Aquilo que a gente faz pode ser aceitável diante de Deus. Não, é para fulano faz isso, eu não faço. É porque eu nunca fiz isso.
Como um cara, né? Nunca fumei, nunca bebi, nunca roubei, nunca menti para ninguém. O diabo também. O diabo não anda fumando. Você já viu o diabo fumando aí pela praça, pela rua? A Bíblia diz que o nosso julgamento deve ser feito segundo a reta justiça. No versículo 11, a palavra vai nos dizer: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não fale mal do seu irmão. A expressão fala mal, que é repetida 3 vezes em tempos verbais distintos. Ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Depois ele diz: aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Então ele diz: não faleis mal. Aquele que fala mal do irmão julga a lei. Se julgas a lei, não és cumpridor, observador, mas és juiz. Não fale mal do seu irmão. No texto grego original, a palavra grega traz a ideia de falar mal de alguém que está ausente, criticá-lo, insultá-lo, caluniá-lo sem que a pessoa esteja presente para se defender. Este pecado de caluniar, falar mal do próximo, ele é condenado por toda a Escritura. A Bíblia diz que com a língua nós bendizemos os homens à imagem e semelhança de Deus, e com a língua nós amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas a palavra de Deus diz a você nessa noite, Salmo 101, versículo 5, ao que as ocultas, as escondidas calunia o próximo, a esse eu destruirei. Nas cartas paulinas, a maledicência também é condenada, é comparada à murmuração. A maledicência é uma das características das pessoas que são ímpias, que não têm a Deus, que não foram regeneradas, que não receberam um novo coração. Não se pode amar o próximo e caluniá-lo. Nós não podemos amar alguém e viver falando mal da pessoa pelas costas. Se você faz isso, se nós praticamos isso, nós nos colocamos como juízes. E para ser juiz tem que ser perfeito. E perfeito na Bíblia só tem um: Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Você não é a 4ª pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você. Não. A Trindade só tem 3 pessoas, que é um Deus só. Calúnias, difamações. Temo que isso tenha acontecido na igreja evangélica de uma forma tão comum, que virou outro pecado de estimação. Deixa o pecadinho lá, o bichinho, você faz que nem percebe, não é pecado não, que nada. Vai tratando ele lá, né? E acostumou, calejou, a consciência cauterizou, ainda acha que está certo, ainda acha que está correto. Calunia o próximo. Dá a paz do Senhor no domingo, aí na segunda-feira a gente fala mal uns dos outros. Chega com a cara mais lavada e diz para o irmão: irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando é na terça-feira, amaldiçoa as ocultas. O nome disso na Bíblia é falsidade, o nome disso é hipocrisia. A gente precisa se arrepender desse pecado. Se você fala mal de alguém, você se coloca na posição de juiz. Conta-se que certa vez um homem acusou o seu vizinho de ser ladrão. Ele disse para o seu vizinho que ele era ladrão e tentou levá-lo à justiça por isso. E a justiça acabou provando que o seu vizinho era inocente, o seu vizinho não era ladrão. E o vizinho então decidiu processá-lo por calúnia e difamação. Ele foi então levado à audiência, juntamente com os que estavam ali, no júri. E durante a audiência, o juiz então disse a ele:
Você está sendo acusado de calúnia, injúria e difamação. E agora eu queria que você escrevesse num papel todos os comentários maldosos que você fez na cidade e saiu espalhando contra o seu vizinho, acusando ele de ladrão. Mas doutor, é para eu fazer isso? Faça isso. Aí ele escreveu todos os comentários injuriosos que fez contra o rapaz. Quando terminou isso, o juiz disse assim: já terminou? Já. Ele disse: mas doutor, só foi uns comentários maldosos, eu nem falei tanto, o pessoal exagera, diz que eu falei mais do que eu disse, não é nada disso. Né? Ele também levou isso muito a sério, não é bem assim, doutor. Foi só uma caluniazinha, uma coisa besta. Ele: pois é, todas essas calúnias que você anotou, agora você vai picotar esse papel, você vai cortar o papel todo, e você vai agora espalhá-las pela rua. Todas cortadas, picotadas, e amanhã você volta aqui. Ele fez o que o juiz pediu, picotou os papéis e voltou no outro dia à audiência. Chegando na audiência novamente, o juiz disse: você fez o que eu pedi? Fiz, não só escrevi, como também espalhei os papéis pela cidade. O juiz então disse: agora que você espalhou os papéis pela cidade, você vai ter que recolher todos esses papéis que você picotou, com as calúnias que você fez e as injúrias que você fez, e você vai agora juntá-los e colá-los um por um, montar um quebra-cabeça com esses papéis, e eu quero ele aqui agora, para que eu te absorva. Ele disse: juiz, mas o senhor está doido, doutor, não tem como eu fazer isso. O vento levou essas calúnias, o que eu escrevi no papel, não tem como eu recolher. E o juiz disse: da mesma forma, aquilo que você disse, caluniando o seu próximo, provocando intriga, difamando, o vento vai levar, vai se espalhar, e as palavras que você usou feriram a ele, o vento levou, e você causou nele um dano que você não tem ideia do tamanho que foi, o estrago que você fez, o vento levou tudo. O vento tem levado. E aí a gente tenta alimentar dentro de nós a competição, disputa, como estava correndo aqui na comunidade que Tiago escreve. Disputas de poder, competições. Eu contei algo pela manhã, que eu volto a repetir agora, principalmente nessa fase de adolescência. Eu já passei por ela não faz tanto tempo, que a gente acha que sabe de tudo, né? Que a sabedoria nasceu conosco, vai morrer conosco. Eu me lembro por volta de 12, 13 anos, cometi uma atitude muito errada. Meu pai chegou para mim e me disse 3 palavras que ficaram marcadas na minha vida até hoje, eu as trago comigo e nunca esqueci. Ele chegou para mim e disse: baixa a bola. Não precisou dizer mais nada. Com a repreensão que eu carreguei comigo e aprendi. Baixa a bola. A gente está precisando baixar a bola, é muita coisa. A gente acha que sabe tudo. A Bíblia diz: aonde está a honra dos orgulhosos, a sabedoria mora com gente humilde. Quem não se senta para aprender, jamais ficará de pé para ensinar. A gente tem que ser mais humilde para aprender uns com os outros. Precisa baixar mais a bola. A gente tem alimentado o estado de mente mais oposto a Deus que existe, que é o orgulho. Característica da igreja de Corinto. E eu queria que você abrisse segunda carta aos Coríntios,
capítulo 12, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Diz assim: temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio, diz no verso 21, que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia que cometeram. Paulo está dizendo: eu temo que indo ter com vocês de novo, eu não encontre vocês da forma como quero. Esse é o clamor do coração de todos os pastores verdadeiros que existem nesse país. Eu temo toda vez que eu encontrar você na rua, na sua casa, na caminhada, eu não te encontre da forma como eu desejo. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. E também vocês me achem diferentes da forma como vocês esperavam. Vocês querem que eu vá até vocês como, diz Paulo, com espírito de mansidão ou com vara? Porque o receio dele é que as contendas, as invejas, as iras, as porfias, as detrações, os orgulhos pervertessem a comunhão de uma igreja cheia de dons, mas vazia de amor. A palavra continua falando conosco. A palavra continua a nos exortar. Em Romanos 15, versículos 2 e 3, se você puder abrir, a palavra de Deus diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. No versículo 7 do capítulo 15 de Romanos, Paulo diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Volte lá para 2 Coríntios 11, agora no versículo 3. Esse é o receio da palavra de Deus acerca das nossas vidas. Por nos amar, 2 Coríntios 11, versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse é o receio de Paulo. Assim como a serpente enganou Eva, assim como Satanás tem enganado a milhões e milhares, assim também o receio é que a mente de vocês seja corrompida e vocês se afastem da pureza e da simplicidade que há no Evangelho de Jesus Cristo. Tem gente que se converte para pior. Era o melhor pai, era o melhor filho, era a melhor ovelha, era o melhor pastor. Se converteu, parece que cuidado para não assumir o lugar que é de Deus como legislador e como juiz. A Bíblia diz na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20: todo homem seja pronto para ouvir. Deus lhe deu 2 ouvidos e uma boca, não 2 bocas e um ouvido. Ouça mais, fale menos. A gente tem notado isso com uma constância muito grande nos relacionamentos, né?
as conversas agora para ver quem vai ganhar a disputa, quem vai vencer o outro no argumento, para comemorar por dentro, eu venci. Uma igreja que reclama do país que tem, faz esse país sofrer com a igreja que tem. Mas a gente quer vencer o outro. Por isso que as canções são extremamente antropocêntricas, né? O homem é o centro e não Cristo é o centro. Por isso que canta-se: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia e você no palco. E a sua alegria vê a miséria do outro. Para você dizer que você é o espiritual, é o abençoado. Né? Ou então para você fazer uma lista farisaica e dizer: olha, faço. O outro não faz. Como vai ter um bocado que vai apresentar essa lista: Senhor, em teu nome, Jesus, lembra lá quando foi separar o joio do trigo: Senhor, sou trigo, por favor. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei do Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz milagres. Em teu nome, Jesus. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Vocês nunca tiveram um relacionamento comigo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em segundo lugar, há um só legislador e juiz. Versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Pergunta o apóstolo Tiago. Quem é você para julgar o próximo? Se é para o Senhor que ele cai, é para o Senhor que ele está de pé, diz a palavra de Deus. Quem é você para julgar o seu próximo? Qual é o padrão que você tem? Comprou, salvou a si mesmo aonde? Foi justificado por você? Fez o que para se salvar? Diante de Deus, as suas obras de justiça são como trapo de imundícia. Chegue diante de Deus com currículo. Que as suas melhores obras muitas vezes são extensão do seu egoísmo. É por isso que a fé cristã é a única na qual é Deus que oferece o sacrifício. Toda religião, o ser humano oferece sacrifício a Deus para aplacar a ira da divindade ou dos deuses, sejam eles quais forem. Mas no cristianismo é Deus que oferece a si mesmo como sacrifício, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: eu contribuí, eu me salvei, eu fiz. Como diz a música: esse cara sou eu. Não. Só tem o cara na história da redenção. E o nome dele é Jesus Cristo. Mas ele não é o cara. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Há um só legislador e juiz. Há um só que julga, aquele que pode salvar e pode fazer perecer. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículos de 36 a 43. Mateus 13, do verso 36 ao 43, diz assim a palavra de Deus: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino
todos os escândalos dos que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus explica a parábola do joio e do trigo, e ele disse: eles crescem juntos. E ele diz aos discípulos: não arranquem o joio do meio do trigo, não arranquem o joio do trigo, porque se vocês tirarem o joio, vocês vão arrancar também gente boa de Deus, gente que é trigo, que é regenerada, que é remida, que é lavada pelo sangue de Jesus. Eles vão crescer juntos, se parecem demais, mas separar o joio do trigo é da alçada do Senhor Jesus Cristo, só Ele vai separar. Só Ele vai separar bodes de ovelhas. Só Ele vai separar. E Ele diz aqui nessa parábola, explicando aos discípulos: o campo é o mundo. O campo é o universo, é o sistema planetário. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do diabo. Quem semeou o joio no meio do trigo foi Satanás. E eles vão crescer juntos, mas vai chegar um dia em que o Supremo Juiz vai mandar os seus anjos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o juiz do universo. E ele vai tirar do seu reino todos os que praticam a iniquidade, os que promovem escândalos, e vai lançá-los na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O inferno existe, pastor? Existe. E muita gente está indo para lá. A palavra do Senhor diz que estreita é a porta que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mas larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que andam por essa porta. A palavra do Senhor também diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso significa que muitos cristãos professos ficarão fora dos céus. Eu não sei dizer se você é joio ou se você é trigo. Eu não estou na sua casa. Eu não estou no seu trabalho. Pastor não é leão de chácara para ficar fiscalizando vida alheia. Pastor é para cuidar, é para apacentar o rebanho. Eu não sei como é o seu tratamento com as pessoas que você convive. Eu não sei quais são as motivações do seu coração, mas eu quero dizer uma coisa a você: você vai ser julgado não somente pelo que fez, mas as motivações pelas quais você fez o que fez. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Tudo vai ser trazido a julgamento. E no dia você pode até dizer: eu sou trigo, Senhor. Se o Senhor disser: não, eu não te conheço, você pode espernear. Não vai dar para ir no Procon. Não vai dar para dizer: mas lá na igreja tinha fulano que era assim, ciclano era assim, era assado. Não, vai ser só você e o Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes, o Tribunal dos Tribunais. Não existe apelação. Aquele cordeiro que foi morto no madeiro, manso, humilde de coração, totalmente entregue, como a Bíblia diz, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Aquele cordeiro mudo que quando insultado não revidava, como diz a palavra de Deus. Quando sofria, não fazia ameaças. Ele voltará com cetro de ferro. Ele voltará para governar as nações como juiz. E ele pronunciará a sua sentença. Você não é legislador. Você não é juiz. Há um só legislador e juiz que tem o poder de condenar e tem o poder de salvar. Mas não é você. É o Senhor Jesus Cristo. Nessa história que crente agora é o padrão para tudo. Essa história agora que tem um bocado de gente achando que ele é o padrão, ela é o padrão do universo, para medir quem está certo, quem está errado, para medir quem faz assim, quem não faz assado. Você não é juiz. O juiz é o Senhor Jesus. E cuidado, porque Deus pode botar muita gente no céu que você detesta, e pode botar no inferno muita gente que você ama. É Deus que é o juiz, Ele é que vai julgar. A palavra de Deus diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas do Senhor que se compadece. Ele é soberano e não você. Não sei como é que esses caras têm coragem de determinar, de profetizar, de botar Deus no canto da parede. Deus não é empregado de ninguém. Não é você que dá ordem a Deus, não é você que manda na Trindade, não é você que controla. Quem conheceu a mente do Senhor, diz o apóstolo Paulo? Quem foi o seu conselheiro?
Quem primeiro deu ao Senhor para que Ele o recompense. A soberania é de Deus na história humana. Deus quis salvar um cara na beira da morte e garantiu para ele: hoje mesmo você está comigo no paraíso, enquanto muita gente religiosa colocaria ele no inferno. Há um só legislador e juiz. E a gente precisa pedir que Deus tire do nosso coração esse orgulho. É por causa do orgulho que o diabo se tornou quem é. É por causa do orgulho que o próprio Satanás tornou-se inimigo de Deus. E eu sonho, irmãos, com o evangelho que não aponta o dedo, mas com o evangelho que estenda as mãos. Que estenda as mãos para ajudar, para levantar. Você está aqui para representar Jesus como embaixador de Cristo. Você não está aqui para substituir a Santíssima Trindade. Quem é você? Para salvar ou condenar? Quem é você? Há um só legislador e juiz. Não assente no trono de Deus. Não assente-se lá, não. Jesus Cristo disse: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É preciso compreender que você será julgado. Já estou terminando. Quando o Filho do Homem vier em sua glória celestial, com os santos anjos, glorioso dia em que o juiz do universo voltará. Será um dia paradoxal. Como assim, pastor? Um dia de alegria e terror. Um dia de felicidade e desespero. Alegria e felicidade para aqueles que aguardaram a volta. As virgens prudentes que mantiveram acesas as suas candeias. Os bem-aventurados citados no Sermão do Monte. Para esses será um dia de alegria e de felicidade. Será um dia de terror e ira para todos aqueles ímpios. Em Apocalipse 6, versículos 15 e 16, a palavra de Deus diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Homens desmaiando de terror com a expectação das coisas que virão. Um tomado e o outro deixado. Nesse dia, ele vai separar uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: ah, Maranata, vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Novo Testamento é em grego, nas cópias mais antigas, próximas dos originais. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa, diz o Senhor Jesus, e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é antes de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas.
Ele vai dizer às suas ovelhas: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Estava nu, vocês me vestiram. Eu estive preso, vocês foram me visitar. E esse povo, remido, lavado, quebrantado de coração, não vai se gloriar disso, mas vai se considerar como Paulo, miserável homem que sou. Quem me libertará desse corpo sujeito a esta morte? Eles vão dizer que o Senhor, quando foi, a gente não merece nada. É o Senhor que fez por a gente. Quando foi, Senhor, que tivemos com fome, com sede, te demos de comer, te demos de beber. Quando foi que o Senhor era forasteiro e te hospedamos? Quando foi, Senhor? E o rei vai responder, o Senhor Jesus vai dizer: quando vocês fizeram a um dos meus mais pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Quando você agiu com essa graça, com essa leveza, com esse amor do Evangelho, com a corrente sanguínea possuída pelo Evangelho, aí você fez a mim, mesmo sem saber, na face do outro. Quando você agiu com essa misericórdia, é por isso que eu estou te tratando com misericórdia, porque você tratou o outro com misericórdia também. Por isso que eu estou te tratando com paz, porque você foi pacificador aqui. É salvação por obras, pastor? Não, é porque a fé sem obras é morta. Essa gente que é humilde de espírito, irmão, sabe o que é ser humilde de espírito? Não tem a ver com condição social, não. Tem gente que é pobre, mas é arrogante, é orgulhosa. Tem gente que é rica que é do mesmo jeito também. Humildade de espírito tem a ver com esvaziamento do eu. Humildade de espírito é saber que você não tem nada para oferecer diante de Deus. É saber que você não é superior a ninguém, não é melhor do que ninguém. É considerar o outro superior a você. Mas o rei também vai responder aos que estiverem à sua esquerda. Mateus 25, leia Mateus 25 na sua casa. E o rei vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e os seus anjos. Tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Eu estive preso, vocês não foram me visitar. Eu era estrangeiro, vocês não me ajudaram. Mas, Senhor, quando foi, Senhor? A gente até profetizou, eu fui a todos os cultos. Eu assisti uns 50 sermões, Senhor. Desde criança, desde adolescente, desde jovem, adulto. Eu atendi o apelo do pastor, o senhor não lembra que eu fui à frente. Eu orava, eu cantava, eu fechava os olhos, Senhor. Eu não sou contra isso não, viu? Acho até bom que você adore com intensidade. Mas, Senhor, quando foi? Quando vocês deixaram de fazer os meus menores irmãos, vocês também deixaram de fazer a mim. Quando vocês praticaram a iniquidade como se fosse normal. Quando o coração, a mente, não foi regenerada.
quando o entendimento não foi transformado, quando a semelhança de Nicodemos, você entende de muita coisa. Um bom profissional, uma pessoa politicamente correta, que é uma pessoa que é boa no que faz, é boa no que faz, muito bem. Tem dons, tem talentos, muito bem. Mas a semelhança de Nicodemos é mestre em muita coisa, mas nunca nasceu de novo. Porque quando o outro não existe para você, talvez o seu Deus também é uma fantasia da sua cabeça. A minha oração é que você saia daqui nessa noite convicto de que você não é juiz, você será julgado. Que Deus nos abençoe. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai